Fala, comunidade. Hoje estamos numa tarde especial. Na verdade, num dia especial, porque nós estamos, obviamente, gravando, mas o VMcast 2025 não poderia começar com a outra pessoa. É interessante porque quando a gente fala desse projeto, projeto nosso, do Grupo Reúne, a gente fala de revisitar questões que envolvem o setor público, mas, sobretudo, é discutir projetos de vida, de carreira e, como eu costumo falar, o setor público, além de normas e projetos. E quando a gente fala de normas e projetos, e normas e processos, nós pensamos em pessoas que podem, obviamente, trazer contribuições importantes, mas sem perder o tom que é característico do VMcast. E hoje eu tenho a alegria e a honra de ter alguém muito especial, não apenas para nós do Grupo da Comunidade do Setor Público, mas para a minha vida, porque é uma irmã querida, minha professora, minha amiga, minha contadora responsável por todas as finanças minhas e da Reúne. Sobre a Reúne, sobre mim, eu não posso falar muito porque vai ficar um mistério, mas a certeza é que nós estamos em boas mãos, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista pessoal. E gostaria de lhes apresentar a professora Cecília Emília. Cadê a galerinha? Palma, né, professora? Professora Cecília Emília chegou aqui na área. Então, aqui a gente está aqui no meio mostrando nossa professora querida Cecília Emília. A gente vai ter um papo hoje que vamos falar sobre os desafios da atuação como consultor, como acadêmica, ela que transita em diversas áreas do conhecimento. Mas antes, obviamente, de falar o currículo de professora Cecília, eu quero que ela lhes dê as boas-vindas. Professora Cecília, muito bem-vinda ao VMcast. A palavra é sua. O prazer é meu e a felicidade maior ainda. E já começo emocionada, viu, Vitor? Porque você ouvir isso e ouvir de alguém que você tem a mesma vontade, o mesmo amor, o mesmo carinho, assim, é de você não só começar um programa feliz, mas começar um 2025 muito mais feliz. Então, a felicidade é minha, o prazer é meu, fazer parte do projeto, para mim, é um presente, e estar com você é meu melhor amigo, meu companheiro, meu amigo, contemporâneo de universidade, estamos juntos, sempre. A gente não pode nem esconder a idade, né? Que a gente entrou e saiu da faculdade juntos, então a gente tem uma jornada acadêmica, profissional, e é sobre isso que a gente vai falar. Eu quero inicialmente dizer que a professora Cecília Emília, ela é graduada em Ciências Contábeis e Direito, especialização em Contabilidade Gerencial, em Gestão de Universidades, na área pedagógica também, inúmeras especializações, e hoje, além de ser empresária contábil e também atuações na área jurídica, ela também é reitora da Universidade Maurício de Nassau, que tem no Brasil, mas sobretudo no estado da Bahia, um trabalho importante, não apenas com os alunos da universidade, mas com a sociedade de um modo geral. Eu queria, professora, que a senhora já começasse a falar como foi, obviamente, o amigo que vos fala, sabe, o início da sua jornada, mas eu queria que a senhora apresentasse aqui, a senhora não, eu estou numa formalidade aqui do VMcast, que você apresentasse para a turma como foi o início da sua jornada acadêmica. Como você começou, quais as áreas que você trabalhou até o dia de hoje. Vamos lá. Como eu não posso deixar, né? Porque nós somos mais do que apenas quando a gente entrou na faculdade, né? Então, eu quero começar dizendo para vocês, Vitor sabe, mas eu sou uma menina, quer dizer, sou, mas mais ou menos, uma menina que veio do interior. Eu sou papajaca, sou de Santo Antônio de Jesus, né? Nasci em Santo Antônio de Jesus e vim morar em Salvador com 15 anos. E nessa caminhada, naquela época, e é bom a gente entender isso, porque a gente dá valor a esta época, não quer dizer porque a gente é velho, mas nós precisamos festejar as conquistas. Naquela época, 98, para você ser alguém, você precisava largar sua família, sua raiz, e vir para a capital para poder sonhar numa universidade. E era muito claro que se você quisesse ser alguém, se você quisesse mais do que trabalhar no comércio da cidade, mais do que ser dona de algum comércio, ou até ser balconista ou vendedora, não desmerecendo, mas você precisava vir para a cidade, para a grande cidade, para a capital,
porque era aqui que acontecia tudo. E não era fazer vestibular para aqui. Era você vir morar aqui no segundo ano do segundo grau, para a partir daí estudar numa excelente escola e a partir da excelente escola ter uma melhor aprovação, porque era essa a lógica. Então a mãe, e eu sou filha de professora, mãe professora da rede municipal estadual com muito orgulho, e um pai açougueiro, e também com muito orgulho. E esse desenho dessa combinação diversa fez com que a menina dissesse: eu tenho que aproveitar toda e qualquer oportunidade. Mas Deus coloca anjo na nossa vida e colocou um anjo, que é uma amiga querida, que essa amiga disse para a mãe: eu só vou para Salvador se Cecília for comigo. Sério? A mãe virou para minha mãe nessa época, já que é para contar a vida, né? Vamos nós. Minha mãe nessa época, Vitor, ela estava separando de meu pai, assim, 14, 15 anos, minha mãe se separando de meu pai, e vivendo aquela separação que era algo que ela já tinha decidido na vida há muito tempo, e eu no primeiro ano para o segundo ano. E aí essa amiga disse à mãe: não vou para Salvador se Cecília não for. E aí a mãe chegou na minha casa, eu nem sonhava em vir, porque era um mundo distante da minha possibilidade. Minha mãe tirava o que não tinha para pagar uma escola particular, para que eu pudesse ter a chance, né? Então, ela dizia: você não vai ter a roupa nova, você não vai ter o passeio, mas você vai ter a educação. E aí eu ia naquela sala e dizia assim: vou estudar para que eu possa conquistar o meu lugar pela educação. E aí essa mãe, que é a tia Marina, né, mãe de Manu, disse assim para minha mãe, foi lá, eu não estava em casa, disse assim: Luísa, se levar para Salvador, minha mãe disse: não vai. Mas por que ela não vai? Ela não vai porque eu não tenho como pagar. Eu não tenho como pagar moradia, não tenho como pagar escola, não tenho como pagar. Aí a tia Marina disse assim: Luísa, ela vai. Não, você não vai largar essa menina aqui no interior. Essa menina vai. Mas eu não tenho como pagar. Ela come o que minha filha comer, ela dorme onde a minha filha dormir. Você vai pagar a escola dela e quando você tiver condição, você ajuda nas coisas da casa. E foi assim que aconteceu. Então, eu vim para Salvador com 15 anos e eu sabia que nada podia dar errado. Então, não podia namorar, não podia passear, não podia ir para festa, não podia nada. E a roupa que você ainda tinha nova em San Antônio, não tinha mais porque a mensalidade era maior. Então, eu não pedia nada. E assim eu estudei. E aí, quando eu queria ser advogada, viu, Vitor? Eu não queria ser contadora, não, tem que contar. E aí eu estudei, naquela época, a gente só tinha federal, só tinha UFPA, UNEB, não era Enem, né, Vitor? Era a primeira e segunda fase, e eram poucas faculdades, pouquíssimas. E aí, nesse movimento, eu queria fazer direito, eu fiz a primeira fase do vestibular de direito, para direito, e eu tive uma excelente nota. Então, eu fui muito feliz. E fui para a segunda fase. Só que aí, nesse caminho, uma amiga minha disse assim: rapaz, você é tão boa em matemática, que a gente achava que ser contador era boa em matemática, né? Você é tão boa em matemática, faz contábeis. Eu fiz contábeis, estou estudando na Cairu. Aí eu falei: contábeis? Ela faz contábeis. Aí eu fiz vestibular de contábeis. Eu só fiz, Vitor, vestibular para federal, para UNEB e para contábeis na Cairu, porque eu tinha que estudar numa pública. Só que aí ela falou: faz, ela é mais barata, o valor da mensalidade é muito mais barato, sua mãe vai conseguir pagar. Aí fiz vestibular da federal, passei na primeira fase, e a segunda fase, aqui eu ia dar um show, bombar, porque eu era boa demais em redação. No dia da segunda fase, saiu o resultado da Cairu. E eu passei na Cairu, porque a gente fez um matutino, né? Então, o matutino começava no meio do ano. Isso. Eu me lembro que era sexto lugar, era sexto ou oitavo. Antes era 25... era uma cadeira para 25 pessoas. A gente tinha concorrência, né? Hoje, infelizmente, meu Deus, são 25 pessoas, uma pessoa para 25 cadeiras, porque mudou o cenário, né? Verdade. E aí eu passei, fui para a segunda fase. Mas aí eu vou contar as coisas da vida, já que o podcast é para contar coisas da vida e tudo fica... A gente vai ouvindo a experiência do outro e vai aprendendo. Que vale para a minha vida e me ensinou para a vida inteira. Na hora da redação, Vitor, isso você não sabe da minha vida, ó. Isso você não sabe. Na hora da redação, a redação tem duas linhas, né? Tem examinador e tem examinador e embaixo tem aluno. Aí, quando tinha assim, a linha examinador, embaixo, aluno. Eu me confundi. Não era assim, aluno embaixo. Aí eu peguei, assinei, achando que o nome de cima era o nome de baixo. Quando eu assinei, fiz a redação, fiz tudo certinho, terminei. Eu disse assim: meu Deus, acho que eu assinei no lugar errado.
Eu chamei a moça que estava tomando conta e disse, moça, eu assinei no lugar errado. Não tem problema, eu escrevo. E aí fui, Vitor, certa que eu ia estudar direito na Federal. Saiu o resultado, eu perdi. E não saí em colocação nenhuma. Eu chorava porque perder no vestibular era voltar para o interior. Porque eu vim para estudar e passar na faculdade. Se eu perder, eu vou voltar para o interior. E eu volto para o interior. Eu não aguentei. Aí me disseram assim, vá na reitoria que você sabe o que aconteceu. E quando eu fui na reitoria, eles me disseram, sua prova foi anulada porque identificaram que você, ao assinar naquele lugar, você estava se identificando. Oxi. Vitor, eu zerei a redação toda. E eu disse, não era para ser. E fui estudar contábeis. Entro na faculdade de contábeis, que poderiam estar com um sonho assim de frustração. Mas eu não entrei logo, porque começava no meio do ano. Eu voltei para o interior. Aí você ficou 6 meses lá. Fazendo datilografia. ASFG, datilografia, porque as meninas perderam. A irmã, a minha amiga e a irmã perderam no vestibular. E aí, elas não iam ficar. Elas voltaram para estudar lá. E elas voltaram e eu voltei, porque eu não tinha onde morar aqui, né? Aí eu voltei para o interior. E ainda tinha um outro dilema, né? E quando eu voltar, eu vou morar onde? Aí eu voltei para o interior, fiquei 6 meses lá. E nesse percurso, uma colega de sala, perto do dia de eu começar as aulas na Cairu, ela me ligou e disse assim, Ceci, e aí, como é que vai ser agora? Tu passou para o meio do ano? Eu falei, foi. E ela fez, tu vai morar com quem? Eu falei, eu não tenho onde morar. E eu nem sonhava, achava que minha mãe não ia conseguir. Aí ela disse assim, olha, tem uma prima minha que tem um pensionato, ela só coloca pessoas conhecidas. Se você quiser, eu falo com ela. E aí eu voltei para estudar na Cairu, no pensionato. Morava num pensionato, era na Graça, um quarto. Todo dia chorava. Todo dia chorava, porque quando eu me via pegando no armário assim, meu biscoito, meu café e meu leite, botando na mesa, do lado tinha uma outra pessoa com biscoito e café, e às vezes o biscoito dela é mais bonito do que o meu biscoito, né? Só que eu não podia, porque ali não era a minha casa, ali era um pensionato. Mas a vida dá oportunidades. E aí eu entrei na Cairu, e na Cairu eu construí a história. Fiz a faculdade, sabendo que eu precisava abraçar todas as oportunidades. Quando o FIES saiu, a primeira coisa que eu fiz foi pedir o FIES, porque eu queria diminuir as contas da mãe. No segundo semestre, eu já arrumei um estágio de contábeis, porque eu entendia que eu tinha que aprender para poder praticar, para quando eu terminasse a faculdade, voltar para o interior. Porque eu vim para estudar e voltar para o interior. E aí eu entrei no escritório de contabilidade, que eu pensava assim, no interior cabe o quê? No interior não cabe auditor. No interior não cabe servidor. No interior só cabe o escritório de contabilidade. Então, eu projetei o caminho que eu queria percorrer. Então, no segundo semestre, comecei o escritório de contabilidade, passei a faculdade inteira, estagiando no escritório, mas eu sabia que eu podia mais. Então, eu estagiava no escritório, mas participava do curso, mas ia para palestra. E aí é quando a gente se encontra para trabalhar juntos, que foi a VC Consult. Agora é interessante, né? Eu estou vendo aqui, tia Marina, mãe de Manu, né? Eu costumo dizer, e aí é da criação mesmo, a gente tem um plano, Deus tem outro, né? Então, se essa história que você termina de contar não acontecesse, a gente nem estaria aqui batendo esse papo, né? Não, só... Os alunos da Maurício de Nassau não teriam nem a oportunidade de ter o contato com a reitora e professora Cecília Emília. Se não acontecesse essa história, por exemplo, eu não estaria adiante, porque fica parecendo, a turma que me conhece sabe que eu não tenho nem paciência para falar o que eu não acredito. E existe, na área pública, tem grande parte da nossa audiência aqui, professora, a senhora sabe, é do setor público, e a gente tem, e eu tenho falado, sobretudo agora, eu quero ter uma pauta para a turma da área contábil, que o setor público, o que não falta é dono da verdade, né? Mas alguém pode dizer, mas Vitor, por que isso? É porque, para mim, em alguma medida, eu terminei me assustando quando muitas vezes eu via pessoas colocando um conteúdo como um produto acabado, e eu tenho um mestre chamado professor Osto Venti, onde toda hora ele dizia, foi seu professor também, dizia, olha, a gente precisa renunciar a conceito todo o tempo. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu não tenho qualquer pudor em falar que na área empresarial eu não conheço uma profissional de contabilidade igual a Cecília Emília, que aqui eu não confundo em absolutamente nada
a pessoa, minha amiga, da profissional. E ela sabe o quão eu valorizo essas expertise, toda a competência que ela tem, mas e que é interessante que dialoga com muita tranquilidade com o ambiente acadêmico, né? Por que essa provocação? E foi tão bacana para a gente ouvir essa história tão bonita sua, Cecília. Porque a gente tem provocado muito para a turma que atua no setor público a importância de vocês vislumbrar a sua atuação para além do seu vínculo, seja você assessor, seja você consultor técnico. E aí eu quero lhe fazer uma pergunta já para a gente começar a fazer um bate-bola. Como é que você conseguiu, como foi que começou a sua jornada acadêmica? Depois a gente vai falar de questões de natureza técnica, obviamente, mas como começou a sua jornada acadêmica quando toda a sua militância, toda a sua atuação no setor empresarial foi como técnica, executora, gestora que é. Então, é possível? Como é que você concilia isso? Você começou a ensinar? Como foi que começou a sua jornada? Porque a gente vai fazer uma provocação, porque a gente tem muitas pessoas na área pública que têm uma experiência fantástica e depois termina dizendo, olha, eu só posso ir até aqui. E a sua voz vai inspirar muitas pessoas, com certeza, nesse momento. Eu acho que a área acadêmica, ela entra na minha vida, eu acho que já entra na universidade, mas não entra pela universidade nem pela faculdade, sabe, Vitor? Entra quando você vira a chave. Então, talvez a grande finalidade desse seu primeiro podcast é tocar a pessoa aí e dizer assim, vire essa chave. E essa chave, ela não vira de fora para dentro, ela vira de dentro para fora. Então, você pode tudo aquilo que você quer. Você pode tudo. Eu não acredito que alguém diga assim, eu não consigo. Consegue. Agora, você virou a chave. Então, assim, eu virei a chave que eu precisava, pela necessidade, de abraçar todas as portas. Então, eu sabia, primeiro, morar na terra de ninguém. Salvador é terra de ninguém. Eu não tinha ninguém aqui. Eu não tinha pai, mãe, tio, ninguém. Quando você não tem ninguém, você não tem... Por mais que você não tenha condição financeira, mas você volta para casa e encontra sua mãe, seu irmão. Você, no domingo, você almoça com sua família. Eu não tinha família. Todos os domingos eu chorava o domingo todo. Todos os domingos. Porque você não vê ninguém, né? Então, a primeira coisa que eu estabeleci é que eu precisava criar uma rede. Eu precisava criar outros irmãos, como você é meu irmão, assim. Eu chego a dizer, assim, que minha família me perdoe, né? Mas tem pessoas hoje que convivem comigo, que são mais minha família do que a minha família. Talvez seja por causa do movimento que eu vivi, de largar a minha casa e vir para cá. Então, a primeira coisa é virar essa chave. E foi essa chave que eu virei. Pela necessidade, Vitor, eu olhava para onde eu estava, e nesse caso quem está aí no serviço público, eu olhava para onde eu estava e dizia assim, aqui precisa ser a minha casa. Então, todas as portas eram abertas. E as que não eram abertas, eu abria. Então, eu estava sempre à disposição. Porque a gente precisa separar duas coisas, amigo. Habilidade e competência. A competência, o conteúdo, a técnica, a gente até constrói, busca. Mas a habilidade, se você não tem, você desenvolve. Então, eu precisava criar habilidades, porque eu ainda não tinha competência. E a habilidade era o falar, o me fazer presente, o ter iniciativa, o ser disponível. Isso são habilidades que a gente constrói. E quando o outro, o colega do servidor, o professor Vitor, o professor Ventinho, Ave Maria, só falar em professor Ventinho, eu fico com saudade. Ele lhe vê, quando o seu gestor lhe vê, ele vê em você essa habilidade, essa disponibilidade, essa disciplina, e isso vai ficando no gatilho mental do outro. Quando chegar a hora de precisar de alguém, ele lembra de você. E foi assim, eu fui marcando cada pessoa em série que passava na minha vida e carimbava lá, eu tô aqui. Eu tô aqui. Cecília, vai ter palestra. Eu tô precisando de alguém, Vitor fala assim, lá meu colega de faculdade. César, eu preciso de alguém para dar uma aulinha aqui, uma banca. Pode contar comigo. Naquele momento, eu estava fazendo o quê? Eu estava semeando para poder colher. Período aquisitivo, período concessivo. E eu fiz isso, Vitor. Isso não acontece quando eu fui contratada a primeira vez. Isso aconteceu lá atrás, isso acontece no meu dia a dia. Até hoje, Vitor, é assim. E é isso que você quer tocar nas pessoas. Você quer que a pessoa pense assim, hoje, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou virar a chave, vou levantar a cabeça e vou olhar para o lado.
e vou dizer assim, eu já estou em condição de. E é essa condição de que provoca essa outra oportunidade que você tanto quer, mas ainda não se permitiu enxergar. Lembre-se, oportunidade não vem vestida de oportunidade. E assim aconteceu. Eu fui ficando sempre disponível. E essa disponibilidade que alguns chamam de ser besta, né? Ela é besta, ô menina besta, tá vendo? Fica aí que nem uma besta dando aula de graça para todo mundo. Eu fui então besta muito tempo, muitas vezes. E aí isso se torna primeiro monitoria, depois me ajude a estudar, depois tira uma dúvida. Da faculdade, a gente aparece um projeto, eu estou contando da faculdade, mas isso está aí na tua realidade. Às vezes no trabalho aparece um projeto, mas você fala, não, é mais um trabalho, né? É mais uma demanda. Vem ela inventando alguma coisa. Gente, teve coisas na minha vida hoje, Vitor, que eu olho assim, meu Deus, se eu não tivesse me permitido, né? Eu não sei, para quem é religioso, pensa assim, às vezes Deus vem vestido de mendigo. Quantos mendigos eu já recebi na minha porta? Uma das minhas grandes captações na faculdade foi de uma pessoa que me procurou, que eu nunca conhecia, deixou um bilhete no porteiro, na época da pandemia, e disse assim, essa moça deixou um bilhete aí, queria que a senhora ligasse. Na pandemia, tudo trancado, eu cheia de problema, você parar e ligar para um bilhete. Mas, Vitor, meu amigo, eu botei na minha cabeça que eu não posso perder uma foto, nenhuma oportunidade. Eu ligo para essa moça e vira a minha maior captação na pandemia. E a academia foi assim mesmo. Da academia, eu fiz parte do projeto FVC Consult. Do projeto, começam a dizer, vai dar palestra não sei aonde. Aí começa a dar palestra pelo Conselho de Contabilidade. Que o conselho me permita. Vá dar palestra em Barreiras. Tinha que sair de ônibus, 4h da tarde do domingo. Rodava a noite toda de ônibus até Barreira, não, Luiz das Magalhães. Chegava no ônibus, cheguei lá às 7h da manhã, 8h começava a palestra, 8h comecei a palestra, terminou 5h voltei para a rodoviária, peguei ônibus e voltei. Diária da época, R$ 200. A diária não era pelo serviço, era pela alimentação. Quem é a besta que faz isso? Eu. E essa palestra, você chega no lugar, chega lá para uma série de pessoas, cada olhinho daquele é uma oportunidade. É alguém que te chama para dar outra palestra, que te chama para te contratar. E daí você vai dando uma palestra aqui e ali, te chama para ensinar na faculdade. E isso chegou até aqui. Eu estou anotando aqui, até, obviamente, que... anotando para aprender. Todo dia a gente aprende um com os outros, né? Oportunidade não se veste de oportunidade. Habilidade somos capazes de desenvolver. Eu estava me lembrando, Cécio, que eu gosto de ler de todas as coisas, né? Você bem sabe. E eu estava lendo um neurocientista falando que o cérebro é preguiçoso. Seguramente alguém vai imputar em você quando a gente fala imputar, parece que é coisa ruim, né? Mas uma genialidade. Eu estou falando porque acontece com a gente em determinados aspectos, quando, na verdade, eu percebo que as pessoas elas vivem muitas vezes em movimentos repetitivos, porque como o cérebro é preguiçoso, ele termina reproduzindo movimentos e comportamentos que não vão dar trabalho. Então, parece que está num ambiente seguro, num ambiente comum, como você citou, algumas situações de ambiente comum, a pessoa pensa que está vivendo normal, mas está vivendo o fluxo daquilo que é a economia que o cérebro está fazendo para você não dar o passo adiante. Mas não é porque ele queira ser o mal. É porque se você não provocar esse movimento, ele não acontece. Como aconteceu esse tempo todo na sua vida. Então, quando você quer revisitar um modelo que, de repente, possa estar acontecendo naturalmente, mas você provoca o seu cérebro a ter mais trabalho, aquilo lhe coloca em outro lugar, né? E é por isso que quando eu anotei aqui a sua fala que somos capazes de desenvolver, você está dizendo o seguinte: não deixe o seu cérebro preguiçoso lhe manter nesse movimento comum. Exato. Eu falo isso porque eu conheço pessoas no setor público que têm uma capacidade de resolução de problemas, têm uma tecnicidade que agrega na administração e muitas vezes
pode ser por oportunidade, mas porque a gente tem um movimento cerebral que diz, olha, eu só posso ir até aqui, que termina não possibilitando que essas pessoas dêem um passo adiante. Essa sua fala, ela foi elucidativa nesse momento. Eu coloquei mais uma coisa que é extremamente importante, eu vou olhar para a câmera, porque acredito que a gente já fez mais de 40 podcasts, é o primeiro de 2025 com minha amiga querida e amada, mas primeiro eu quero pedir que você que está aqui, se inscreva no nosso canal, que é extremamente importante, compartilhe, eu costumo dizer, compartilhe com os seus, com o máximo de pessoas que você puder, para que conheça não apenas a professora Cecília, mas tenha a oportunidade de revisitar esses conceitos de vida e, obviamente, professora Cecília, suas redes, a gente não acabou, mas é importante para não esquecer, é @Cecília Emília, professora Cecília Emília. Cecília Emília Queiroz. Cecília Emília Queiroz e o amigo que vos fala, @professor Vitor Maciel. Mas vamos lá, a senhora já falou, e como foi que surgiu a Nassau na sua vida? Contadora, empresária, né? Depois eu quero que você fale desses desafios de você empresariar e de você também gerir. E a Maurício de Nassau, com tantos anos de experiência acadêmica em sala de aula, técnica, empresária contábil e gestora, e vem a Maurício de Nassau. Como foi que surgiu essa possibilidade de você ser reitora dessa instituição? É bom quando a gente para falar, assim, estar aqui hoje contando isso, faz você reviver a sua caminhada e perceber que os modos operantes são os mesmos. Engraçados. A Nassau surge, Vitor, do mesmo jeito que surgem muitas outras coisas. Está em condição sempre. Está sempre disponível. Isso é uma coisa que talvez... Tem uma professora amada que você deve lembrar, que é a professora Arlete. Ave Maria! Né? Amada. Português instrumental. Professora Arlete me disse há um tempo atrás, ela disse assim, Cecília, a geração de vocês não existe mais. Falam de mim, de você e tantos outros. Vitor, a nossa geração, ela aprendeu, ouviu, entendeu, né? Porque às vezes os sábios falam e a gente não ouve, né? Dizia assim, esteja sempre à disposição. E eu acho que você é assim, eu assim, alguns tantos são assim. A Nassau nasce assim também, né? Nessa caminhada da universidade, das palestras, você começa a se tornar referência. Mas é um processo fácil? Não é. É um processo de dedicação. Você estuda, e a gente, de rotina. Tem algumas pessoas que falam assim, a gente esquece. O próprio Silvio Santos falou, numa das reportagens que eu assisti, Silvio Santos, ele falou assim, vocês estão pensando que foi fácil? Ele abre o casaco e mostra assim, transpiração. Né? Então, você vê aquele homem ali sem brilhar, com a maquiagem perfeita, o cabelo perfeito, todo mundo assim, por que esse homem é isso tudo? Ele abre o casaco e mostra a blusa, Vitor, toda suada embaixo. Isso tudo é transpiração, né? Então, eu vejo o Vitor aqui e digo assim, poxa, olha o que Vitor é. Mas, que horas Vitor levantou, quantos livros ele leu, o que ele ainda faz. Mas Vitor é auditor. Mas esse caminho, eu quando fazia faculdade, eu pensava assim, um dia eu vou na praia à noite. Um dia de noite eu vou sair com meus amigos. Vai ter um dia, porque a gente, quando faz faculdade, você trabalha de dia, mas um dia eu vou conseguir andar na orla de noite. Eu passo hoje e digo assim, meu Deus, esse dia não chegou. Porque quando você vai vendo, as oportunidades vão chegando e você vai dizendo sim, e você vai encontrando outros contextos. A Nassau foi assim. Quando a educação chegou na minha vida como palestra primeiro, técnica, porque a minha área, eu sou formada em ciências contábeis, me aprimorei na área empresarial e tributária, né? Então, é a minha cachaça, né? Eu gosto muito da parte tributária, gestão, planejamento, gestão de custos. Isso é uma coisa que me retroalimenta, me tira do meu normal, me faz esquecer as dores. É exatamente isso. Eu falo de contabilidade num prazer que eu digo não tenho problema, porque não foi a profissão que primeiro eu escolhi, mas é a que me escolheu e que eu escolhi. Então, vamos lá. Aí eu comecei a dar palestra e começo a ensinar, Vitor, em algumas faculdades, a gente ensinou junto em algumas tantas, disciplinas de contabilidade tributária. E entro na FABAC, que era a Faculdade Baiana de Ciências, naquelas mesma época, que a gente estava ensinando juntos, IBS, FABAC, essas tantas, eu indo na FABAC. A FABAC, em 2008, é adquirida pelo grupo Ser Educacional, que é hoje, mas antes era Maurício de Nassau. A FABAC foi a primeira aquisição do grupo Maurício de Nassau. Um grupo nordestino formado
de uma história incrível do seu fundador, que ele mapeia, ele tem um projeto de vida, Janguier, de levar a educação primeiro ao Nordeste. Ele queria levar a educação primeiro ao Nordeste. Para ele avançar, primeiro ele mapeou todo o Pernambuco. Quando ele terminou de mapear Pernambuco, ele vem em Salvador e compra a FABAC. Então, nós somos a primeira aquisição da faculdade Maurício Nassau. E ele mapeia todas as cidades do Nordeste, todo de lado, em todas as cidades e capitais. Todas as capitais do Nordeste têm uma unidade do Grupo C, que é gerenciada, idealizada, fundada e controlada, porque ele é do controlador. Então, começou aqui na capital, Salvador, a primeira unidade? É a primeira unidade. Começa com a aquisição da FABAC, e a FABAC tinha 2 unidades. Tinha em Lauro de Freitas e tinha aqui em Patamares, que é aquela unidade do lado do Teatro Diplomático. Vou lhe interromper, porque aqui a gente tem gente do Brasil todo, aqui no grupo da comunidade setor público. Então, é Lauro de Freitas, na região metropolitana. Maurício Nassau, como é um grupo Ser Educação, um grupo nacional, as pessoas conhecem. Então, professora Cecília, aqui da Bahia, Santo Antônio de Jesus é do interior da Bahia. Mas, enfim, entre no contexto, porque é uma viagem aqui que envolve perspectivas aplicáveis, obviamente, para todo o Brasil, né, Cecília? Perfeito. Engraçado, eles desenharam uma estratégia de crescimento. Então, eles adquirem a FABAC. A FABAC tinha 2 unidades, mas a FABAC era uma faculdade que a captação era de indicação, indica um amigo. Não precisava fazer outdoor, nada disso. Então, quando a Nassau compra, os alunos fazem um mutim e param a faculdade. E ameaçam o dono, dizendo assim, ó, vocês nos traiu. Imagine alunos dizendo assim, ô dono, você nos traiu. Porque era uma faculdade que tudo era muito próximo. E a faculdade é vendida e eles compram a faculdade inteira. Inclusive eu, né? Eu vou brincar aqui de porteira fechada. E, Vitor, a gente não sabia, viu? A gente não sabia. Quando chega assim, começo do ano, eu já estava grávida de Dudu, né? Começo de ano, Dudu é meu primeiro filho. Aí, quando chega no começo do ano, assim, dia 2 de janeiro, a gente recebe uma ligação. Vai ter um evento da FABAC no hotel tal. É uma obrigação, é uma convocação. Quando a gente chega no hotel, menino era uma cor de primeiro mundo. Brinde, tome um brinde, 2 brindes. Nunca ganhou um brinde. 2 brindes, 3 brindes. Falei, meu Deus, a gente sabia como coisa acontecia. Quando começa o evento, vem um homem grandão, com um sapato brilhoso, entra no auditório, parecendo um showman, e diz assim, nós somos Faculdade Maurício Nassau e vocês fazem parte agora do nosso grupo. E começa a falar. Nós vamos agora crescer muito mais, assim. O cara começa a falar tanta coisa, Vitor, que mesmo a dor de uma aquisição, e sem saber o que vai ser o amanhã, o cara dava tanta oportunidade de uma faculdade melhor, de proposta, de projeto, de material, que eu só olhava esse homem e o sapato. Eu olhava o homem e o sapato. Sapato lindo, eu adoro sapato, viu? Aqui pra nós, eu adoro sapato. Aí, quando terminou de falar, ele perguntou assim, alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém ia perguntar nada, Vitor. Resumo da ópera. A faculdade compra, a gente vive momentos difíceis durante 2 anos, com a mudança, e eles, com o planejamento deles, eles resolvem ampliar os cursos. A faculdade amplia, mas o projeto de crescimento do grupo era tão forte que eles sabiam tudo que estavam fazendo. Eu era professora da faculdade, mas eu sempre fui disponível. Então, a pessoa disponível é disponível sempre. Não é porque a faculdade Maurício Nassau chegou, não. Então, o grupo chega novo e tem uma professora disponível. Disponível assim, sabe, Vitor? De sentar com vocês assim, você está lá, meu coordenador, e diz assim, quer que eu te ajude? E ficar até 10 horas da noite. Disponível e dizer assim, Pró, vai ter matrícula. Eu posso ir, Pró. Disponível não é o disponível da intenção, é estar em condição. É estar em condição de disponibilidade. Vou dar mais um exemplo, viu? Eu falo muito. Eu fui para um curso. Você vai anotar e você vai gostar disso. Eu fui para um curso uma vez, eu já formada há muito tempo, dona de escritório, sabia tudo na minha cabeça. Mas tem hora que você fica perguntando assim, meu Deus, eu não estou sabendo. E você fica se cutucando, será que eu não estou sabendo? Aí eu me matriculei, viu, curso? Vitor, já tinha escritório há anos, num curso de rotina de pessoal, departamento pessoal. Eu sei departamento pessoal, mas será que eu sei tudo mesmo, sei a melhor forma? Porque às vezes você sabe que aprendeu. Entro na sala. Hoje, muita gente me conhece, mas antes nem tanto. Né? Entrei na sala, sentei lá no cantinho. E aí o professor faz a primeira pergunta. Quem aqui, só para conhecer a turma,
Quem aqui está disponível? Aí um levanta a mão. Só tinha 50 pessoas. Gente, vou perguntar de novo. Quem está disponível? Aí, 2 levantam a mão. Aí ele olhou assim, gente, vocês sabem o que é disponível? Aí um levantou assim, não, professor, a gente entendeu. Pessoa que está disponível para emprego, né, que nesse momento não está empregado. Ele fez, não. Disponível está disponível para oportunidade. Disponível não está desempregado. O empregado também está disponível. O servidor que está assistindo a gente também está disponível. Perfeito, Cecília. Que horas foi que você disse? Você acabou o podcast agora. Não acabei não. Que eu estou gostando. Não, perfeito. Que hora perfeito. foi, Vitor, que você disse à sociedade? Ei, sociedade, eu estou disponível. Eu estou disponível de dentro para fora. Meu Deus. Mas que hora foi? Quando o cara falou isso, Vitor, eu disse, é verdade. Então, e aí você junta com a outra concepção que eu tenho e você também tem. Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem 2, tem um. Quem tem 3, tem 2. Vitor, eu não preciso ter um só. Porque eu estou disponível. Disponível, inclusive, para aprender mais, entregar mais aonde eu trabalho e estar disponível para ganhar mais. Rapaz, quando você fala isso, me vem 500 coisas ao mesmo tempo, Cecília. Porque as pessoas, não propositadamente, elas se auto-sabotam, criando uma incapacidade que as indisponibiliza naturalmente. Exatamente. Então, às vezes, a indisponibilidade, muitas vezes se dá por você ouvir alguém dizendo que você não é capaz e você assimila Sim, isso como tal. sim. E quando você cria barreiras de uma habilidade que sequer você exercitou. Exatamente. Eu estou anotando o que você está falando aqui. Exatamente. Então, você acabou o podcast, amiga. E aí, amigo, ó, isso é engraçado, assim, sabe? Porque às vezes, você sabe que eu nunca fiz seleção para entrar em lugar nenhum na minha vida. Nunca. Eu acho que se eu fizesse seleção, eu perdi até nas seleções. E como é que você virou reitora? Não foi seleção, Vitor. Foi transpiração e disponibilidade. Ó, eu não sou... Mas tem que usar desodorante, viu? Porque a Eu pessoa uso. transpira e depois... Ó, vou te contar uma coisa. Que isso não seja usado contra a minha amanhã. Eu digo pro meu filho, pra Dudu, né? Dudu. Falei, Dudu, sua mãe nunca foi a mais inteligente. Gente, eu preciso de uma caneta e um papel sempre. Vitor, eu sempre assisti aula, anotando tudo. Sempre. Eu sempre sei ler, Vitor. Ler. Eu sempre sei escrever, Vitor. Então, sabe por quê? Porque tem uma segunda dica, meu amigo. Você precisa se conhecer. Às vezes a gente diz, meu Deus, eu não tenho isso. Você se conhece mesmo? Se conhece. Você sabe qual é a sua melhor forma de aprendizado, a sua melhor forma. Às vezes você não se conhece. Eu me conheço, Vitor. Eu sei, por exemplo, que eu não posso estudar em grupo. Porque eu sou tagalela, absurdamente, que se eu encontrar alguém, eu vou conversar, no final eu não vou estudar. Então, se eu tiver que estudar em grupo, primeiro eu estudo sozinha. Porque eu não posso ir para uma sala, assistir aula sem anotar, sabe por quê? Porque logo eu vou arrumar uma forma de me distrair. Então, quando você se conhece, você começa a desenvolver técnicas que te coloquem no lugar do que você quer estar. Então, eu me conheço. E eu digo para o meu filho todos os dias, filho, a mãe não era aquela mãe que entrava na sala, que assistia a aula, brotava tudo e chegava no dia da prova e tirava nota 10. Não, a mãe, meu filho, anotava tudo da sala. Chegava em casa, estudava de noite, estudava novamente. E chegava na prova, brocava na prova. Então, meu filho, eu me conheço. Então, o resultado, por isso que você desenvolve, Vitor, o resultado é fruto primeiro de eu me conhecer, para que eu possa desenvolver o que eu preciso. Eu não posso olhar o concorrente, a vaga, o outro, se eu não me olho. Oi, Vitor, tem tudo isso, por que eu não tenho? Né? Então, assim, eu preciso me olhar. Quando você se olha, sem filtro, sem lupa, sem medo, você vai ver o que falta. Interessante, Rapaz, eu já estou com o meu papel lotado, tem um bocado de coisa para lhe perguntar, o tempo já está se esvaindo, acredito que a gente tem mais uns 10 ou 15 minutos aqui, mas eu quero olhar para a turma aqui, só para dizer a fala de um professor. Tinha um professor no mestrado que fez uma pergunta bem objetiva, né? Ele falou basicamente o seguinte, o que era mais importante, a vontade ou a inteligência? E aí ficou todo mundo calado, porque isso dialoga com o que você está falando. E aí, para acabar o silêncio, ele falou o seguinte, olha, gente, a inteligência é a luz que ilumina o caminho, mas não faz caminhar. Forte, né?
Porque muitas vezes a gente fica atribuindo um bocado de coisa. Mas, assim, eu quero aproveitar a oportunidade, para não delongar muito. A gente criou um grupo chamado Mestres da Comunidade, é um grupo temporário, que é um projeto que a gente vai fazer com muito carinho. Seguramente ele vai ter outros desdobramentos. A gente pensou de que forma eu poderia dar essa contribuição. Eu atuo nessa brincadeira um pouco mais de 20 anos no setor público. Eu estou colocando um pouco mais de 20 anos, porque daqui a pouco vai chegar a 30. Porque, faz as contas de quantos anos está formada. A gente formou junto, viu, gente? gente? A gente formou junto, a gente formou em 2002, né? Nós formamos dia 6 de setembro de 2002. Né? Então, minha carteira foi assinada na atividade acadêmica de 23 de agosto de 2003. Ou seja, um ano depois de formado, a gente já estava em sala de aula. E aí, de onde eu venho, eu costumo dizer que eu respeito que a antiguidade é posto. Então, eu vejo hoje muitas pessoas que trabalham 2 dias no setor público, começou a dar aula. Obviamente, isso é valoroso, porque você vê o empenho das pessoas, mas não tem o respeito para quem chegou antes, no sentido de buscar discutir, como a gente até hoje faz com os nossos, né? Então eu tenho, seja no campo técnico, no campo acadêmico, um respeito, e eu estou um pouco, eu vou colocar porque é público, a gente fala o que quer, eu estou um pouco intolerante, a palavra é essa, com a turma que reclama sem ter a história, sem ter o suor, sem ter a estrada, sem ter o taxímetro rodado. Eu estou assim, é público, a gente está no podcast, a gente fala mesmo, o VMcast aqui é para a gente ser muito franco, mas é para que a gente repense esse olhar com aqueles que podem também contribuir e com a paciência para chegar na jornada. Né? Porque ninguém consegue... Não dá tempo ao tempo. Dá tempo ninguém ao tempo. quer dar tempo ao tempo. Você quer entrar hoje e quer alcançar um lugar que você não está pronto ainda. E se você pula etapa, você não faz o melhor. E o espírito do projeto Mestres da Comunidade é exatamente dar a oportunidade a essas pessoas que já têm um taxímetro rodado e que muitas vezes não têm vozes como essa sua para dizer você é capaz. Pode. Você tem habilidade, exercite. E eu vou dar o meu máximo possível. Eu sei que eu vou contar. A gente vai ter uma primeira jornada, né? A gente tem um grupo. Eu não sei como é que a gente vai fazer, porque a gente está gravando aqui esse podcast, mas o evento já é no sábado. Eu vou fazer o possível para disponibilizar esse podcast antes, mas, obviamente, eu vou deixar disponível o máximo de material que eu puder, e depois a gente vai ter sua parceria, a parceria da Maurício de Nassau, para contribuir com essas pessoas. Mas você estava falando da sua incursão técnica e acadêmica. Eu quero saber como é que você concilia. A reitoria. Porque você... Agora você vai juntar tudo, porque você é reitora, uma gestora que toda hora está na mídia, está decidindo, várias pessoas subordinadas a você e que precisam dar resultados e, ao mesmo tempo, consolidada na área contábil, com um escritório que funciona, com uma entrega que é espetacular. Eu tenho que falar, e aqui a gente não está falando à toa, como é que você consegue conciliar isso paralelo a esse ingresso seu como reitor? Se a gente puder, inclusive, vou colocar algumas fotos aí, se puder, desse momento que você é laureada como reitora, mas para que as pessoas também vejam você e sua família nessa jornada. Mas fala, e aí, só para emendar, né? Então, eu entro na universidade com essa disponibilidade. Eu, como professora, eu virei coordenadora primeiro de pós-graduação na área tributária, depois virei coordenadora de curso. Veja, quem me levou aonde eu estou foi a contabilidade. Tá? Eu não posso esquecer de onde eu vim, tá? Por isso, talvez, essa consolidação é muito clara na minha cabeça. Então, eu estou na Faculdade Maurício de Nassau porque eu era professora de Ciências Contábeis. Virei coordenadora de pós de tributária, coordenadora de curso de contábeis. E aí que vem a virada. O curso de Ciências Contábeis é um curso que ele dá uma visão forte. Não é à toa que toda ação tem uma reação, que todo débito tem um crédito e que toda partida é dobrada. E isso faz com que você tenha uma maturidade de gestão, que muitas vezes as pessoas não têm. É essa maturidade clara da nossa profissão que me coloca no lugar de gestora, que me faz, por exemplo, pegar um orçamento, pegar um centro de custo, pegar mais de contribuição do curso, falar de ponto de equilíbrio, falar de mais segurança dentro da universidade. Gerenciar mais do que um acadêmico, né? Então, assim, Cecília, então você é uma diretora que só cuida do administrativo? Não, ao contrário. Esse conhecimento contábil e essa minha força e mobilização de relacionamento unido me levou ao cargo de diretora.
Exatamente isso. E como vem a reitora, né? A reitora foi engraçada que no dia que eu recebi a posse de reitora, eu não sabia que eu era a pessoa indicada para ser reitora, né? Quem indica a reitoria é o fundador, que é o Janguier. E aí, quando a universidade vira centro universitário, eles indicam. E aí eu recebo uma ligação dizendo assim, Cecília, já tinham outros diretores, não era só eu. Então, podia ser qualquer um. Cecília, você vai ser a reitora. Eu falei, ele fez Eu falei, quem decidiu? Ele fez o presidente. E quando o Janguier vem aqui, que o Janguier veio me dar posse, ele, entrando na sala para me dar posse, ele perguntou assim, tá feliz, professora? Nunca me esqueça. Aí eu falei assim, não sonhei tanto. Aí ele fez, mas foi a senhora que conquistou. Eu sonho, viu, Vitor? Eu sonho, mas eu não sonho especificamente, porque eu sei que eu quero chegar nas estrelas. Meu sonho é chegar nas estrelas. No meio do caminho tem um bocado de estrela. Eu vou alcançando as estrelas, cada uma delas. Então, eu não sonhei a reitoria. Eu sonhei fazer o melhor. Eu sonhei estar no melhor lugar. Hoje, conciliar as duas profissões, eu vou dizer o que é que me faz conciliar todos os dias. É a certeza de onde eu vim. Estar na reitoria é um status. É um momento. Eu não sou reitora, eu estou reitora. É um cargo. Diferente do servidor, que é servidor. Eu não. Hoje eu estou falando com vocês, no dia que você postar, no dia que você publicar, pode ser, Cecília não é mais reitora. Porque é um cargo numa instituição grande, nacional, um grupo muito grande, capital aberto, e que avalia diariamente indicadores. Não é só a minha qualidade, mas o resultado que eu entrego. E isso também me faz amadurecer. Então, essa empresa é muito grande. Então, eu trabalho, Vitor, para mim. Quando você trabalha para você, você entrega o melhor para a empresa que você representa. A Cecília que está falando com você aqui, ela vai ser isso em qualquer empresa que ela estiver. Na Nassau, contando todos os anos da FABAC, eu completo 21 anos. Eu completo esse ano 21 anos com o mesmo vínculo. Eu entrego a eles o meu melhor. E visto a camisa mesmo. Tem hora que nem eu mesmo sei qual é a pele, qual é a camisa. Mas porque eu sei que essa é a minha escolha. E eu estou lá por isso. E a conciliar a contabilidade é por saber que eu sou a contabilidade. Eu sou a contabilidade e estou reitora. Então, todos os dias eu lembro que eu tenho que voltar para a minha contabilidade. E quando eu volto para a minha contabilidade, Vitor, eu viro uma reitora melhor. Então, a área acadêmica tem esse poder de se relacionar, de ir e vir, de passear. A área acadêmica é o lugar de todos nós. Ela tem lugar para todo mundo. Seja como docente, seja como capacitação, seja como palestrante, porque ela está na sociedade. E talvez seja por isso que eu consigo conciliar. Deixa eu lhe falar uma outra fala. Professor Janguier, quem depois quiser saber melhor, o professor Janguier, ele é sábio. Ele disse uma vez para mim aqui, ele veio aqui na unidade, e aí a gente foi para uma outra unidade visitar. Eu estava dirigindo ele do meu lado. Ele fez assim, professor Cília, como é que está? Né? Como é que está o seu escritório? Eu perguntei para ele, como é que o senhor sabe? Ele fez, eu sei de tudo dos meus gestores, dos meus executivos. Aí eu falei para ele assim, professor, não está tão bem como eu gostaria. Aí ele fez, professora, é difícil mesmo reunir o executivo e o empresário. Ser empresário e ser executivo muitas vezes dói. Porque aquele que sonha isso aqui, ele precisa que esse sonho aconteça, nem muitas vezes é ele que consegue fazer acontecer. Porque, ao mesmo tempo que você está sonhando isso aqui, é você que vai cuidar do balde, do papel. O executivo é esse, que tem que desenhar esse sonho. Então, hoje, eu sou esse executivo do Grupo C, que desenho o sonho que o Grupo C Educacional sonhou para Salvador, fazendo com que a Uninassal esteja na cidade entregando a melhor educação que ela pode entregar. E eu sou esse executivo dentro do escritório, fazendo com que os meus clientes possam realizar o que eles sonharam. Perfeito. É isso aí. E agora é desafiador e ao mesmo tempo, motivador, né? A gente tem pessoas que estão aqui assistindo, como há pouco tinha colocado, e aí eu fiquei pensando, né? Qual seria a mensagem para você que está aqui assistindo esse podcast, ouvindo a professora Cecília, com as suas experiências, com as suas vivências, e escreve vivências, como diz a professora Conceição Avarístico, porque ela escreve muito, e buscando
Interessante, né? Outro dia eu estava ouvindo etimologicamente a palavra reflexão. Às vezes a gente fala, eu vou fazer uma reflexão para vocês. Ninguém reflete a vida do outro, né? Porque refletir é você olhar no espelho e ver sua imagem. É. Então o objetivo aqui não é fazer reflexões, porque a gente não vai ver o outro quando a gente se olha no espelho, mas é provocar, nesse ambiente que a gente está discutindo, que existe uma possibilidade que pode ser provocada pela pessoa que aqui está assistindo. Eu quero aproveitar, né, a oportunidade que eu coloquei aqui. A gente tem uma turma num grupo chamado Comunidade Setor Público. Cecília, essa galera é um acontecimento. Eu sempre tive a ideia, você sabe que eu não tenho paciência de WhatsApp, essa conversa, enfim, porque são muitos grupos e às vezes com o advento do WhatsApp as pessoas deixam até de ligar para ouvir a voz, enfim, a gente que tem essa vida corrida e tal. Mas no final terminou virando uma confraria de pessoas que atuam no setor público que querem ajudar umas às outras mutuamente. Então, hoje a gente tem quase 900 pessoas nesse grupo que manda modelo, que tira uma dúvida, que traz uma solução. Isso é espetacular. Isso é rede. É rede. E aí eu quero... Você quebrou minha fala. Eu quero que você fale da importância da rede de relacionamento que você construiu, justamente para dar vazão a essas múltiplas atividades hoje que você desenvolve. Qual é o papel dessa rede, dessas contribuições que você tem hoje? É sobrevivência, Vitor. Eu não seria nada disso aqui. Eu não estaria aqui. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu entrei em uma das faculdades porque você me levou. Você esqueceu disso? Não. Isso é a nossa rede, Vitor. É a rede que você conta, às vezes, na sala de aula para o aluno. Seu colega do lado vai ser seu contemporâneo e ele vai abrir a porta. Então, Vitor, a rede é sobrevivência. A rede é impulsionamento. Rede é investimento. Então, você imaginar que uma menina do interior, que não tem ninguém aqui, hoje, tá? Não sei se você está lembrado disso, mas eu sou santo-antoniense, mas eu sou também soteropolitana. Eu recebi o título na Câmara de Vereadores, votado por unanimidade de todos os vereadores da Câmara, como cidadã soteropolitana. Eu recebi também, viu, Vitor, no mesmo ano, a comenda 2 de julho, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Tem o título de comendadora. Perdeu a humildade. Desculpe. Zero. Tô brincando. Mas aí você fala assim, Céci, você tem vaidade disso? Eu não tenho vaidade não, viu? Eu tenho orgulho. Porque, veja, não foi a Cecília que fez com que a Câmara de Vereadores ou a Assembleia me desse a comenda. Foi o trabalho que a Cecília liderou. Agora, Céci, se a Nassau não existisse na sua vida, você conseguiria essa comenda? Talvez não, porque a Nassau me dá uma força de braço de estar em maior quantidade na cidade. Agora, a Nassau conseguiria essa comenda para outro diretor? Se não fosse Cecília, talvez também não. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a rede é isso, Vitor. A rede é quando você coloca que está na sua mão, em prol do outro. Aquela máquina que hoje eu gerencio, que hoje eu lidero, ela precisa servir à sociedade. Ela precisa servir à nossa rede. Você usou uma palavra engraçada. Eu estava em Recife há pouco tempo em reunião de diretores. E Janguier usou essa fala na reunião. Ele disse assim, o que me fez crescer, Janguier disse, foram as comunidades. Ele falou isso, Vitor. As confrarias. Todo mundo tem que ter confraria. A confraria te lega a outro lugar. Todo mundo tem que ter rede, Vitor. Rede, a minha rede de apoio, meu amigo, rede de apoio é tudo. E não é só para casa, para cuidar do bebê, não. A rede de apoio é tudo. Então, hoje, se você diz assim, Cecília, eu preciso hoje resolver uma coisa na Secretaria de Saúde. Eu lhe digo de olho fechado. Eu vou ligar para uma pessoa e eu vou resolver a coisa da Secretaria de Saúde. Como foi que você conseguiu isso? Não foi agradando ninguém, não. Foi servindo. Você me procura e diz assim, Cecília, me ajude com um curso Capacita, uma ação na comunidade, está precisando muito porque o pessoal está desempregado. Eu digo, conte comigo. E eu faço. Mas ela vai te dar o quê? Ela não vai me dar nada. Porque ela não precisa me dar hoje para eu fazer. Eu faço, Vitor. E a vida te dá de vários jeitos. Se ela não te der diretamente, ela te dá indiretamente. Porque volta. Eu cresci com minha mãe dizendo que ninguém consegue ser alguém sozinho, né? Nunca. Quando a gente criou o projeto Reúne,
Eu me lembro que eu estava em casa, como é que eu tenho um vínculo servidor, eu conversei muito também com você, que você desde sempre. E a logomarca da Reúne, que a gente está colocando aí na tela, é exatamente esses pedaços que se formam o R, porque é o conjunto de pessoas que fazem o resultado. Então, a gente não estaria batendo papo aqui se não tivesse um coletivo. Aqui está Fred, Rodrigo, Eric, Denilson, Liliane, que a gente está aqui à frente, mas a gente tem aqui uma roldana, né? A gente tem um movimento aqui para que tudo aconteça. Eu quero, como já está chegando ao final do nosso primeiro VMcast de 2025, não poderia ser com outra pessoa, queria que você deixasse uma mensagem para a turma que nos assiste nesse momento, as possibilidades, os projetos que a própria Nassau tem com o setor público, porque tem muitos alunos, inclusive, que foram gestores, né? Que hoje estão na vereança ou que estão assumindo cargos de gestão em diversos órgãos do setor público ou empresarial, e uma mensagem aí de boa sorte, de motivação para essas pessoas que estão aqui nos assistindo. Tem um livro que eu li, viu, há muitos anos, acho que quando eu estava começando essa caminhada da universidade, que chama Quarta Dimensão. É um livro, eu nem sei se a gente consegue encontrar ele hoje, né? E esse livro, ele provoca você a entender e a definir o que você quer. E ele diz, em outras palavras, que o que você quer tem que estar claro. Então, eu quero ter um carro esse ano. Isso não é o que você quer. Eu quero ter um carro, modelo tal, ano tal, placa tal, jeito tal. E nada mais é isso do que planejamento, gestão, controle, né? Então, que em 2025 você possa saber o que você quer. Não é o que você espera, nem o que você sonha. O que a gente sonha não é o que a gente quer. Então, se o seu sonho é o que você quer, transforme esse sonho em medida. Que essa quarta dimensão do sonho vire medida. Quando você colocar isso no papel, e aí, como você está aqui olhando minhas coisas, no final da minha agenda tem escrito o que é que eu quero para esse ano. Eu escrevo isso, Vitor, no dia 31 de dezembro, todos os anos. E eu coloco o que eu quero. Quando chega no final do ano, eu olho o que é que eu disse que queria e que eu fiz. E você, inclusive, para refletir. Então, que vocês consigam dizer o que querem. Que vocês consigam entender que a gente pode muito mais. E que as coisas não concorrem. Então, meça isso, defina isso e abra a porta. Como o nosso primeiro encontro é para falar do acadêmico, o acadêmico sempre é uma porta. Porque a educação é o que alimenta e retroalimenta as oportunidades. Toda vez que você pensar em educação, ela vai ter lugar, em qualquer forma, de qualquer jeito. Seja sendo docente de universidade, seja tendo uma pessoa jurídica para fazer capacitação, seja prestando curso para alguém, mas ela tem esse lugar. É isso que eu quero, e para eu querer isso, qual o caminho que eu vou percorrer, né? Então, esse é o olhar. E como a universidade, nesse caso, eu falo em nome da Unassal, pode ajudar isso. A universidade é a casa de todos. E é isso que eu acredito. Independente do aluno matriculado ou não, tá? A universidade, mesmo sendo privada, ela é a casa de todos. Por exemplo, agora, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de janeiro, a Unassal está oferecendo mais de 2.300 vagas de cursos gratuitos pensados para o jovem ou a melhor idade, para o primeiro emprego ou para a especialização, para outras oportunidades ou para o mesmo. Então, você vai encontrar lá, por exemplo, curso de Libras, que parece que não é nada, mas hoje é uma necessidade. Como passar numa seleção, como fazer um cupcake, ou até mesmo como entrar no processo seletivo, como aprimorar suas técnicas, como falar melhor, como ter uma melhor oratória. Isso são oportunidades que a universidade entrega e que é gratuita. Então, procurem a universidade, acompanhem essa universidade. Nesse caso, a Unassal, mas eu falo como educadora, né? Elas estão e elas precisam da sociedade dentro dela, ocupando esse lugar. E lá você, inclusive, quando estiver pesquisando, você vai encontrar lá processo seletivo para docente. Às vezes é isso. Então, que vocês possam se alimentar e retroalimentar da universidade, não só como aluno, mas como egresso, como profissional, porque é lá o lugar de todos nós, né?
Perfeito. Eu quero já ouvir aquela zoadinha, já que a gente vai embora, né? Porque não poderia ser diferente, minha amiga. O motivo de muita alegria tê-la aqui mais uma vez. Eu quero agradecer a você por tudo, pela amizade, pelo trabalho, parabenizar por sua história, por sua trajetória, por tudo que você vem construindo na sua vida, reproduzindo para os seus filhos. Amém. E para os seus amigos e para a comunidade que lhe conhece e que reconhece também o seu trabalho. Quero agradecer a turma da comunidade setor público por esse coletivo, como a professora Cília falou, que agrega, que compartilha e que faz diferente. E você que busca o setor público como uma possibilidade que vai além das suas realidades do dia a dia, que entenda a partir dessas experiências, porque tudo é possível. Lembre que eu falei no começo, a inteligência é a luz que ilumina o caminho, mas não faz caminhar. Então, que a sua caminhada seja abençoada por Deus, nós que somos pessoas de fé, e que também lastreada por pessoas que acreditam que você também é capaz. Primeiro acredite em você e depois se cerque de pessoas que possam levar você para o próximo passo. Eu quero dizer que a gente tem uma jornada de VMCast, a gente tem já anos nessa trajetória, cada encontro aprendendo. A gente estava discutindo antes do nosso bate-papo que nós não teremos VMcasts. Para a gente não faria sentido se o papo não fosse nessa perspectiva, já que a gente está todo dia na técnica e tal. E estar com a professora Cecília aqui termina reforçando o nosso espírito, o nosso desejo de contribuir para todas as pessoas que fazem parte desse nosso coletivo. E se você gostou, como sempre, compartilhe com os seus e até a próxima. Não esqueça de dar seu like, compartilhar e continuar no nosso canal. Até a próxima. Aqui no meio, professora. Uhul!